e estarei trabalhando com vocês a literatura. Todas as escolas literárias, todos os elementos presentes na literatura, todos os assuntos dentro da literatura, para que vocês possam, ao final de todos esses módulos, fazer uma boa prova de vestibular. Sejam bem-vindos e vamos, primeiramente, ao caminho da literatura. Nosso primeiro módulo, nós vamos trabalhar a literatura e a linguagem literária. O que vem a ser, então, literatura? Para sabermos o conceito de literatura, temos que levar em consideração dois elementos: realidade e ficção. Bem, o que vem a ser a realidade? Aquilo que existe no mundo, conhecido, concreto e verdadeiro, está associado ao real. Ficção é aquilo relacionado à criação, invenção, fantasia ou imaginação, está associado ao imaginário, ao pensamento. Quando nós unimos esses dois elementos, nós vamos ter então a literatura, que nada mais é do que a representação da realidade por meio da arte literária. Então, lembrando que literatura será o quê? A união de elementos da realidade e união de elementos da ficção. Nós temos então a literatura. E o que vem a ser então linguagem literária? Para sabermos o que vai ser a linguagem literária, vamos lembrar o sentido conotativo e o sentido denotativo. Lembrando que o sentido conotativo é o sentido figurado. Vai nos trazer o quê? São expressões que adquirem em um dado contexto, onde seu sentido literal é modificado. De exemplo disso, nós vamos ter os textos literários. Ou seja, os textos literários, eles vão utilizar uma linguagem conotativa, certo? Que vai estar presente em seus textos, com uma função estética, que exploram diferentes recursos linguísticos e estilísticos, produzindo um outro efeito. Então, lembrando que a linguagem conotativa é quando nós utilizamos uma expressão fora do contexto habitual dela. Olhem o exemplo aí. A gripe não vai mais tirar a casquinha do seu verão. Isso significa o quê? O termo casquinha, ele está sendo utilizado fora do seu contexto habitual. Sabendo que casquinha, nós podemos associar a casquinha do sorvete. Mas essa expressão aí, tirar a casquinha, quando nós observamos essa expressão juntamente com esta imagem, que vocês podem observar que é um sorvete, e no lugar da casquinha nós vamos ter uma embalagem de vitamina C, então essa expressão tirar a casquinha está sendo utilizada fora do uso habitual dela, fora do uso do sentido real, do sentido verdadeiro da palavra, certo? Vamos lembrar então o que vai ser o sentido denotativo. O sentido denotativo ele já está mais associado ao sentido real. São expressões utilizadas no seu significado básico, real, literal, sem a ajuda do contexto. Então, nós temos os exemplos de textos não literários como o exemplo de sentido denotativo. A linguagem denotativa é típica em textos que têm como finalidade informar, argumentar, convencer. Exemplo disso nós temos os textos jornalísticos, exemplo disso nós temos alguns textos que têm o intuito de colocar alguma informação verdadeira e verídica, tanto que as expressões são utilizadas dentro do seu contexto habitual. Vamos observar um exemplo aí. Exemplo nessa charge. A charge é uma conversa entre dois colegas. Se é uma coisa que eu aprendi com o passar dos anos, foi isto: a chave para a felicidade está dentro de mim. Você engoliu a chave para a felicidade? Notem bem, dentro desse diálogo, você pode observar o exemplo de linguagem denotativa e conotativa. Depende muito da expressão, como ela é colocada, o contexto no qual ela está inserida. Você pode observar que houve aí o quê? Houve um erro de significação. O colega disse que o primeiro personagem falou o quê? Eu aprendi com o passar dos anos que a chave da felicidade está dentro de mim. A expressão chave para a felicidade. Ele falou no sentido conotativo, ou seja, fora do sentido habitual, sabendo que uma chave é um objeto que abre uma porta.
Já o colega interpretou em qual sentido? No sentido denotativo, no sentido real. Sabendo que a chave é um objeto, olha a pergunta dele. Você engoliu a chave para a felicidade, já que a chave está dentro dele? Então, aqui nesse exemplo, nós temos tanto o sentido conotativo, que é o sentido fora da realidade, fora do uso habitual dela, e o sentido denotativo, que é o sentido real. Vocês podem observar que os dois personagens, eles utilizam da linguagem, certo? Para expressar determinadas ideias, só que um interpreta de uma forma, da forma denotativa, e o outro interpreta da forma o quê? Conotativa. Lembrando então o que vai ser linguagem. A linguagem, ela vai ser a expressão do pensamento por meio de palavras. É qualquer meio de exprimir o que se sente ou pensa. É um conjunto de sinais visuais ou fonéticos através dos quais se estabelece a comunicação. Então, lembrando que a linguagem, ela vai ser a expressão que estabelece a comunicação entre os seres. Então, a linguagem literária, ela vai nos trazer o quê? Sabendo o conceito agora de linguagem, sabendo o conceito de literatura e sabendo, lembrando do que para sabermos o conceito de linguagem literária, nós temos que ter em mente o que é sentido conotativo e sentido denotativo. Vamos ver o conceito de linguagem literária. A linguagem literária é caracterizada por múltiplos significados que uma palavra pode assumir em um texto, muitas vezes utilizadas com um sentido diferente daquele que lhe é comum. A linguagem literária, predominantemente, ela vai ser no sentido conotativo. Exemplos de linguagem literária, nós temos o conto, o poema, o romance, novelas e outros exemplos aí dentro da literatura. Com isso, nós encerramos o que é literatura e o que é linguagem literária.